Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, continuando na nossa série de mensagens, falando um pouco da nossa verdadeira luta, porque a nossa luta não é contra principado, não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E nós estamos em guerra. A guerra não é contra homens, a guerra não é contra o nosso próximo. A guerra, ela é muito mais profunda, está muito além do que nós imaginamos. Nós temos que estar percebidos dessa batalha. Como nós falamos, meus irmãos, não há ninguém que está imune, não há ninguém que pode dizer eu estou em cima do muro. O muro já tem um dono, nós sabemos de quem que é, não é do Senhor Jesus. Nós temos que nos preparar para essa batalha. Batalha que é vencida não por armas bélicas, não por armas criadas por homens, mas por aquilo que o Senhor dispôs ao seu povo, que são virtudes, na verdade, são as virtudes de Cristo, que nós devemos assumir, assimilar na nossa caminhada. Eu quero te convidar então, Efésios capítulo 6, no versículo de número 16, apenas o verso 16. Nós já temos caminhado ao longo das semanas a palavra do Senhor nos diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos orar? Senhor, ainda na Tua presença, Pai, suplicamos que fales conosco, que ilumine a nossa mente. Suplicamos, ó Pai, que leve cativo, Senhor, todo o nosso pensamento, os nossos ouvidos, para estarmos atentos àquilo que o Senhor tem a nos falar, Senhor. Abençoe Tua igreja, fortalece Teu povo. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Irmãos, essa passagem que o apóstolo Paulo escreve aqui, ele está encerrando essa carta, a carta aos Efésios, e ele já havia falado do capítulo 1 até o capítulo 3 dessa carta, no aspecto doutrinário, a nossa posição em Cristo Jesus, como nós devemos estar preparados, né, e como nós devemos nos alimentar. A partir do versículo 4 até o capítulo 4 até o capítulo 6, o apóstolo Paulo expressa o que poderíamos dizer algo mais prático. Não que o capítulo 1 ao 3 não seja prático, mas é aquela velha máxima: e agora o que eu devo fazer? Diante de tanta teologia, de tanta coisa que eu recebi, de tanta informação, vem o que nós chamamos de prática. E aqui ele encerra, meus irmãos, essa carta, ou caminhando para o encerramento dessa carta, do verso 10 até o verso 20, ele descreve uma batalha, que não é uma batalha comum, como nós temos visto nos nossos dias ou no passado. Ele descreve uma batalha que é uma batalha espiritual. A nossa luta, como o apóstolo Paulo descreve, ele diz no versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Depois no verso 11 ele diz, revestir-vos com toda a armadura, para poderes ficar firme contra os esquemas, contra as ciladas do diabo. E aí é interessante porque a partir do verso 12 ele expressa algo que às vezes passa desapercebido dos nossos olhos em meio às tragédias da vida. Ele diz, porque a nossa luta não é contra sangue e contra carne, é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. No versículo 13 ele nos informa que há um dia que é conhecido como dia mau, e nós vimos isso, dentre o mal que existe desde que o pecado entrou nessa terra, todos nós podemos de alguma maneira enfrentar o dia mau, o momento em que sentimos que até a nossa estrutura, os nossos pés podem vacilar, se não estivermos preparados com a armadura que Deus dispôs para o seu povo. É interessante, meus irmãos, porque a palavra que o Senhor usa
é que nós temos inimigos a enfrentar. E para que o seu povo, o povo de Deus, vença essa batalha, nessa luta na qual nós estamos envolvidos, nós precisamos permanecer de pé, firmes. Uma pergunta que eu faço para você nessa noite: o que você faz quando se sente atacado? O que você faz quando se sente atacado e parece que o mal é persistente? Eu estou falando não de atacado por homens, mas que pode ser usado por homens. O que você faz quando você é atacado por tentações, por medos, por opressão, por dúvida, por desespero, pelo desânimo, pela preocupação? O que você faz quando os eventos externos parecem que se juntam para fazer você desistir? O que você faz quando você está sob ataque e quer desistir? Eu acredito, meus irmãos, que todos nós queremos um lugar de refúgio. Todos nós queremos alguma defesa. E hoje, meus irmãos, eu quero analisar uma ótima defesa que nos foi dada. Nós já temos caminhado, nós vimos aqui, meus irmãos, que devemos amarrar ou cingir com a verdade, o cinto da verdade. Nós devemos estar firmes também com a couraça da justiça bem presa em nosso peitoral. Nós falamos na semana passada que devemos calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Mas hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar de um escudo que o próprio apóstolo Paulo coloca para nós, inspirado por Deus, escudo da fé. Sabe, em todas as circunstâncias, diz o texto, a NVT traduz dessa maneira, eu acho muito interessante: em todas as circunstâncias, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meus amados irmãos, eu quero analisar o que é esse escudo da fé, por que nós precisamos desse escudo e como podemos usar este escudo. Então, em primeiro lugar, vejamos o que é o escudo da fé. Sabe, certa vez eu vi alguém anunciar um chaveirinho que tinha um escudo e estava escrito assim: escudo da fé. E você deveria comprar esse chaveirinho e colocar no seu carro, na sua casa, em qualquer lugar, a chave da casa, em algum lugar, você estaria protegido. Inclusive eu trouxe alguns aí, não trouxe nenhum escudo da fé, não, fique tranquilo, não é esse, não é um chaveirinho. Não é algo que alguém, de forma pecaminosa, queira vender. Ô Félix, você consegue baixar só um pouquinho aqui? Não é algo que você pode comprar e dizer assim: agora eu estou tranquilo, ninguém vai entrar na minha casa porque tem um escudinho lá, um chaveirinho na fé. Não, meus irmãos. Na verdade, a linguagem que é usada aqui é uma linguagem de guerra, de batalha. Talvez você já assistiu a filmes sobre guerras romanas e também guerras que envolvem além dos romanos, os vikings ou outros, né? E é interessante porque você já deve ter visto os escudos romanos, pensando no contexto que Paulo escreve aqui. Havia dois tipos de escudos. Havia um que era pequeno, podia ser manuseado facilmente. Era o que nós chamaríamos da batalha corpo a corpo, aquele escudo mais leve. E havia um outro, e é este que Paulo está falando aqui. Era maior, quase do tamanho de uma porta. Tinha geralmente cerca de 1,20 m de altura por 60 a 80 de largura. Não era um escudo muito fácil de segurar, é pesado. Era tipicamente feito de 2 camadas de madeira laminada, coberto com o linho e depois coberto com couro. Depois eu vou mencionar porque era coberto com couro. Além disso, era reforçado entre as lâminas da madeira com o ferro na parte superior e inferior, e tinha um ornamento de ferro na frente.
e era grande o suficiente para que alguém pudesse se agachar, se ajoelhar atrás dele e ficar completamente protegido. Um outro detalhe dos escudos, e o que era mais incrível, é que isso acontecia quando os soldados usavam esse escudo em formação. Ninguém ia para a batalha com um escudo de 1,20 m por 80 de largura, achando que ia estar tudo tranquilo. Não! Eu disse na semana passada, você não vai para a batalha descalço, porque se você vai descalço, você tem que ficar preocupado com muitas coisas. Da mesma maneira, nós não podemos pegar um escudo como esse e sair para a batalha. Na verdade, meus irmãos, os soldados, eles ficavam juntos e seguravam seus escudos para criar uma parede de escudos à sua frente, ao lado, sobre eles. Esse escudo tinha até mesmo um nome nessa formação. Talvez você já deve ter escutado nos filmes muralha de escudo, alguma coisa assim, mas na verdade o nome mais antigo que levava era a formação tartaruga. Não é porque era lento, não. Formação tartaruga por causa do casco da tartaruga, de vários quadradinhos que fecham ali, protegendo a estrutura da tartaruga. E a ideia aqui, meus irmãos, desse escudo, era que esses quadros ou esses escudos, quando juntos, encaixados de lado um do outro e subindo, era uma famosa estratégia de defesa do exército romano e de outros exércitos. Fazia uma muralha quase que impenetrável. Então veja, os soldados, eles tinham tanto uma proteção individual como uma proteção corporativa. Ele tinha uma proteção individual, um escudo menor que ele iria para a batalha, mas ele tinha também a proteção que os outros com os escudos faziam uma frente, uma grande muralha. E assim, meus irmãos, eles conseguiam avançar contra o inimigo, mesmo sob ataque. Eram flechas que voavam que nós não sabíamos de onde vinham, ou eles não sabiam, mas eles estavam com aquele escudo ali. Os escudos, eles ofereciam proteção, permitiam que os soldados avançassem mesmo quando eram bombardeados, ou quando dardos inflamados, flechas, eram atiradas contra eles. Nos dias de hoje, eu não sei quem já viu em meio a protestos, a tropa de choque, a polícia, parte da polícia tem os seus escudos balísticos e outros tipos de escudo. As pedras que voam de um lado para o outro, e ele tem que se proteger. É interessante, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele fala para tomarmos nossos escudos. É o que ele chama de escudo da fé. E por que Paulo está dizendo que é a fé? Por que Paulo não disse, olha, vista uma roupa, faz algo assim? Mas por que ele está falando tomar o escudo da fé? E o que ele quer dizer com esta fé? Porque na verdade, meus irmãos, é a nossa fé que está sob ataque. Sabe, a fé é o que nos protegerá quando os dardos inflamados do maligno, quando estiverem vindo na nossa direção, é esta fé que irá nos proteger, é a fé que nos ajudará a avançar, mesmo quando estivermos sob ataque, quando estivermos sob um ataque intenso e não sabemos como sobreviver. Mas a pergunta que nós devemos responder é: o que é fé? O que é fé? Se você sai daqui agora e vai nas ruas ou em casa e pergunta para as pessoas, você vai ter uma série de definições. Tem até canções do popular que dizia: anda com fé, que a fé não costuma falhar. Mas é importante entendermos, meus irmãos, o que a fé não é, para respondermos o que a fé é. Veja, um certo teólogo, ele disse que fé é a palavra mais mal compreendida no vocabulário religioso. E eu acho que ele pode estar certo, porque essa pergunta requer uma definição e às vezes nós nem conseguimos definir ao certo o que é fé. Na verdade, meus irmãos, fé
não é ter esperança ou desejar. A fé não é acreditar em algo que seja verdade, mesmo que não seja, como nós nos acostumamos. Quando você se candidata, por exemplo, a um emprego e tem quase certeza de que não foi selecionado, aí chega alguém e diz para você: você precisa ter fé. Como algo que pode mover ou mudar aquilo que Deus estabeleceu, ou mesmo aquilo que você, pela sua incapacidade, não foi capaz de alcançar. Não é disso que a Bíblia está falando quando ela menciona a fé. Esse tipo de fé nunca será uma defesa, uma esperança vaga. Eu tenho fé que amanhã não vai chover, aí chove. Eu tenho fé que vai acontecer isso. Não é uma coisa vazia, subjetiva. Não, é uma fé objetiva. Veja, quando você está sob ataque, você deseja que algo seja verdade, algo que seja claro, algo que nunca seja uma suposição. John Paton, um teólogo missionário, ele estava traduzindo as escrituras nas ilhas do Pacífico Sul. Esse missionário, ele trabalhou com missionários canibais. Você imagina como era difícil. E aí, na tradução da escritura, no vocabulário daqueles habitantes da ilha do Pacífico Sul, esse missionário, ele descobriu que ele não sabia como ele iria comunicar a eles o que era crer, o que era fé, porque ele não encontrava um correlato, uma palavra que era relacionada. Então, certo dia, enquanto ele estava trabalhando na sua cabana, um nativo entrou correndo e simplesmente se jogou na cadeira. Se jogou ali na cadeira. E aí ele disse a Paton: é tão bom poder descansar todo o meu peso nessa cadeira. É tão bom poder descansar todo o meu peso nessa cadeira. E o missionário então respondeu: eu tenho a minha palavra fé. Eu descobri qual a palavra eu devo colocar. E ele cunha da seguinte maneira: fé é depositar todo o seu peso em Deus. E essa se tornou a palavra que ele usou na sua tradução, onde ele via que muitas pessoas agora podem reconhecer que fé é descansar em Cristo, em Deus, é colocar todo o seu peso em Deus e dizer: se Ele disse, então é verdade e eu creio. John Piper, pastor americano, batista, ele define fé da seguinte maneira: a essência da fé é estar satisfeito com tudo que Deus é para nós em Cristo. E eu gosto dessa definição, porque não se trata apenas de concordar com verdades, é uma valorização, é um apreço ao que o Senhor tem a falar e fazer sobre a vida do seu povo. Sabe, nós podemos juntar tudo isso e dizer da seguinte maneira: o que é fé? Ou qual a definição podemos cunhar nessa noite? Fé é depositar toda a nossa confiança no que Deus fez por nós através do Senhor Jesus Cristo. E por que essa definição é importante? Porque ela é a base do escudo que nós estamos falando nessa noite. É acreditar no que Deus diz ser verdade sobre nós, e mais do que isso, é se apropriar do que Deus diz sobre nós, todas as suas promessas, todos os seus recursos, juntamente com o que Ele diz, o que somos em Cristo, é viver de acordo com essa realidade. Esse é o escudo da fé. Eu não sei se você já viu esses filmes medievais das batalhas, conforme eu mencionei agora há pouco, na batalha romana, quando os soldados romanos formavam a sua formação de escudo, é como que fosse algo impenetrável, eles confiavam naquilo. Sabe, a defesa deles era impenetrável, eles conseguiam avançar e estavam completamente protegidos dos ataques do inimigo. E Paulo diz, meus irmãos, que quando depositamos toda a nossa confiança no que Deus fez por nós em Jesus, é assim que nós nos tornamos.
Mas eu quero, meus irmãos, olhando aqui à luz dessa carta, eu quero tornar isso mais palpável para você. O que é esse escudo? O que é essa fé? E permita-me relembrar do que Deus fez por você, o que Deus fez por nós em Jesus, para que você possa se apoiar plenamente nessa realidade, com base nessa carta que Paulo escreve. Em primeiro lugar, Deus nos abençoou. Você crê nisso? Ele nos abençoou. O texto bíblico aqui dessa carta diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, este é um resumo de tudo que Deus fez por nós. A sua intenção para conosco é completamente de nos abençoar, nos dando o que não merecemos. Então, se você em algum momento da sua vida achar que você não é abençoado, lembre-se do que Deus fez através de Cristo Jesus na sua vida. Mas ainda, Ele nos escolheu. O texto bíblico aqui nessa carta nos diz: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Se você depositou sua fé em Jesus Cristo, você só fez isso porque a graça, Deus em sua graça te escolheu muito antes da fundação do mundo, antes da existência do mundo. Mas ainda, nessa carta nós encontramos que Ele não só nos escolheu, Ele nos adotou na sua família. O texto bíblico diz: e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça que Ele concedeu gratuitamente no amado. Você recebeu o nome da família de Deus. Pense no maior título, na maior honraria que você poderia receber nessa terra. Não se compara do que ser chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Mas não só isso. Além de nos abençoar, além de nos escolher, além de nos adotar na família de Deus, Ele também nos redimiu, Ele nos perdoou. O apóstolo Paulo diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Ou seja, você foi libertado do cativeiro e a sua liberdade foi comprada, a sua liberdade foi conquistada por meio do Senhor Jesus Cristo, da sua morte sacrificial. Jesus abriu o caminho. Mas o texto também continua, irmãos, e ele fala que nos concedeu a graça abundante. Ou seja, segundo as riquezas da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós. Deus não é um Deus mesquinho, Deus não é um Deus que segura ou goteja a sua graça, não, Ele derrama sobre nós em abundância. Ele ama, Ele nos dá mais e mais graça do que podemos imaginar. E ainda, o apóstolo Paulo diz que Ele revelou as suas intenções. Nessa carta Ele nos diz: com toda a sabedoria e entendimento, nos fez conhecer os mistérios da sua vontade, segundo o propósito que Ele estabeleceu em Cristo, para convergir nele todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ou seja, nós recebemos discernimento. Nossos olhos foram desvendados, nós podemos ouvir, ler a palavra e saber: Deus está falando comigo. Ele nos deu uma herança, porque se eu faço parte dessa família, eu também tenho uma herança. Ele diz: nele, em Cristo, recebemos uma herança. Você herdará o reino de Deus, a vida eterna. Você que está em Cristo Jesus. E a gente às vezes quer esperar as coisas dessa terra. Ai, quem me dera se eu tivesse um parente de distante que dissesse: olha, tem uma herança para você. Ah, fala que você nunca pensou nisso. Tudo bem, não seria tão ruim assim. Mas a maior herança nós já recebemos em Cristo Jesus. E por fim, meus irmãos, você está selado. O texto bíblico diz assim: nele também vocês,
depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e crerem nele, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção da propriedade adquirida, para louvor da sua glória. Ou seja, Deus marcou você com seu selo, você pertence a Deus e é protegido, o mal não lhe toca. Essa é uma garantia, é uma antecipação que nós vamos chegar lá. Sabe, isso é apenas, meus irmãos, uma amostra do que Deus fez por nós. Há momentos na nossa vida, na nossa caminhada aqui, que nós caminhamos abatidos, cansados, como alguém sem esperança. Mas na verdade, meus irmãos, como uma velha canção diz, o que mais ele poderia dizer além do que já disse? Sabe, ou seja, o que mais Deus poderia ter feito por você? Alguém vai dizer que para você ser feliz, você precisa vir à igreja e seus problemas vão acabar. Para você ser feliz, você precisa receber de Deus 2 vezes mais o seu carro, um apartamento, isso, aquilo, outro. E eu digo a você, nada disso se compara do que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Sabe por quê? Dinheiro acaba. Acaba rápido. Bens envelhecem. Riquezas nessa terra se acaba. Mas a vida com Deus, isso ninguém pode tirar de nós, tanto agora quanto no porvir. Então veja que o apóstolo Paulo, ele diz que quando nós depositamos a nossa confiança em tudo o que Deus fez por nós em Jesus, nós somos protegidos como soldados eram protegidos com os escudos. Deposite sua confiança no que Deus fez por você e você será capaz de sobreviver aos ataques do maligno. Você será capaz até mesmo de avançar quando estiver sob ataque. Mas há uma segunda realidade aqui. Além de entender que esta fé é depositar a nossa confiança em tudo que Deus fez por nós em Jesus, nós precisamos analisar por que precisamos do escudo da fé. Então surge uma pergunta: por que é necessário o escudo? O apóstolo Paulo, e eu quero me valer ainda da tradução, a nova versão transformadora, a NVT, ele diz: em todas as circunstâncias usem o escudo. Sabe, meus irmãos, você talvez já deve ter visto que os soldados na antiguidade, isso também representações artísticas como filmes, os soldados na antiguidade, eles costumavam mergulhar as suas flechas em algum tipo de líquido inflamável e em seguida eles ateavam fogo, antes de dispará-las. E Paulo diz que assim as estratégias do nosso adversário, Satanás. Nosso inimigo lançará repetidas rajadas de flechas flamejantes contra nós em todas as oportunidades que ele tiver. Jesus disse algo sobre o nosso adversário Satanás. Lá em João capítulo 8, verso 44, Jesus disse: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Sabe, o apóstolo Pedro diz algo interessante também: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora há um detalhe no texto, meus irmãos, que é importante pensarmos. O apóstolo Paulo não diz use o escudo para que a espada não penetre, ele diz das flechas inflamadas, porque muitas e muitas vezes nós não pensamos nisso. Nosso adversário, ele não está coladinho conosco, nós estamos sendo guardados pelo Senhor, mas isso não nos impede de ser atacados por ele, pelos seus dardos ou suas flechas com acusações inflamadas. A distância. Satanás é um assassino mentiroso que adoraria devorá-lo, que vem com uma conversa às vezes até bonitinha, e ele quer destruí-lo. Ele usará todos os meios possíveis para conseguir isso. Thomas Brooks viveu no século XVII, foi um grande pregador,
escreveu um livro que infelizmente nós só temos em espanhol, não temos em português, Remédios Preciosos contra as Artimanhas de Satanás, é o título do remédio. E aí neste livro ele lista algumas das maneiras pelas quais Satanás, ele gosta de nos atacar. Vê se algo já aconteceu com você, né? Nessa lista que ele gosta, e eu transcrevi aqui para nós alguns desses dardos inflamados que ele lançará contra nós sempre que tiver oportunidade. Primeiro, ele tentará nos levar ao pecado apresentando a isca, mas escondendo o anzol e fazendo o pecado parecer muito bom. O peixe morre pela boca, você já deve ter escutado isso. O presbítero Fernando, sempre quando vai pescar, ele já prepara a isca lá e pega. A isca tem que estar escondida, né? Apesar do peixe tem que ser muito bem preparada ali, o anzol, melhor dizendo, esconder o anzol. Meus irmãos, a primeira coisa que ele diz é isso: ele vai tentar nos levar ao pecado apresentando a isca, mas escondendo o anzol. Segundo, ele tentará nos levar a ignorar os meios que Deus nos deu para fortalecer a nossa fé, como a oração, a palavra, a leitura da Bíblia, a adoração, a comunhão com nossos irmãos. Ele vai tentar fazer-nos ignorar isso. Não, igreja não é importante, não lê a Bíblia. Para que ler a Bíblia durante a semana? Para que orar? Para que estar em comunhão com meus irmãos? Afinal de contas, eu sou a igreja. Um fake news. Nós somos igreja quando estamos juntos, separados nós não somos, porque um membro fora do corpo não vive. Mas Satanás quer nos fazer comprar essa ideia. Mas ele continua aqui neste livro, ele diz que ele tentará nos levar a um estado de tristeza, dúvida, questionamento e desconforto. Veja, tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, eu não sei se os amados têm passado por isso. Eu passo. Satanás quer nos fazer acreditar em mentiras, como a de que os nossos pecados são grandes demais para serem perdoados, ou que Deus não está disposto a nos perdoar. E quantas vezes nós escutamos isso? E esta, meus irmãos, é uma análise muito útil das táticas do nosso adversário, porque saiba isso, o nosso adversário, eu disse isso numa dos sermões algum tempo atrás, ele não vai vir com um chifre grande, com um garfo do tridente, é isso que eu estava tentando lembrar, eu ia falar do Thor, mas é do Aquaman. Um tridente na mão, ele não vai vir com uma cauda ou um rosto desfigurado de um monstro que nós vemos pelo cinema. Não, ele vem com uma lábia, ele vem com algo sedutor, ele vem tentando dia após dia nos afastar de Deus. Não há nada de realmente inovador na abordagem do nosso adversário. Ele tentará nos levar a pecar, a ignorar as coisas que nos ajudariam a permanecer de pé, a nos deixar miseráveis na dúvida. Ele nos fará acreditar em mentiras sobre Deus. Foi assim desde o princípio. Não é assim que Deus disse? Não é assim que Deus disse? Ele tenta Jesus no deserto. Está escrito. Meus amados irmãos, o que eu quero que os amados percebam é que esses são ataques que nós podemos enfrentar ainda hoje, ou ao longo da semana, ou enfrentamos na semana passada. Talvez hoje você enfrentou isso. Sabe, eu percebo que nós estamos alienados da realidade. Porque é gostoso cantar Maranata, vem Senhor Jesus, mas eu estou atento a isso. Nós não estamos sendo atacados apenas individualmente, meus irmãos, nós estamos sendo atacados também como igreja. Há pelo menos 3 maneiras pelas quais eu vejo como a igreja tem sido atacada.
Satanás nos levará a crer em falsas doutrinas. Ele tentará nos fazer acreditar em mentiras sobre Deus que envenenarão nossa fé. Ele vai injetar sobre nós a falsidade. Se ele tiver oportunidade, ele vai tentando nos fazer negar o Evangelho, mesmo dizendo que nós amamos a Cristo. Ele se concentra, meus irmãos, em minar a fé. Não é de fora, é de dentro. Ele se contenta em nos fazer presumir que o que cremos é apenas um passo para o que realmente nós estamos perdendo. Mas também Satanás tentará destruir a nossa unidade. Sabe, irmãos, o diabo adora quando não nos damos bem. Alguém disse com sabedoria que a dinâmica do céu é a união, a dinâmica do inferno é divisão. Sabe, que tudo que ele precisa fazer é deter uma igreja através de brigas, através de fofocas. E melhor ainda, ele adora quando se desenvolve uma cultura de brigas, de fofocas. Muitas igrejas estão presas nessa situação e não avançam. Sabe, algo muito sério, irmãos, porque se nós não acordarmos para a realidade, pode ser tarde demais. Mas ele também vai nos levar, num terceiro ataque à igreja, a um cristianismo superficial, ralo. Ele vai tentar nos levar a aceitar este cristianismo banheira quente. É claro que ele vai tentar nos levar a acreditar nas falsas doutrinas, é claro que ele vai tentar destruir a nossa unidade, mas ele nem precisa fazer isso. Às vezes, por causa de um cristianismo nível básico, superficial, as outras coisas estão sendo facilmente levadas. Não há raiz, não há ideia, quem sou eu no corpo de Cristo? Ele quer, meus irmãos, anestesiar os nossos corações sem sequer percebamos. Você já tomou uma picada de pernilongo? Você já pegou dengue? Eu já posso pedir música 3 vezes. E aí eu descobri, os especialistas em dengue, ou em mosquito, em pernilongo, que a picada você não percebe logo de início. Parece que é um tipo de anestésico, alguma coisa assim. Você vai perceber depois que ele já está ali, ó, enchendo a barriga. Aí quando você já sente aquela dorzinha, você fala, agora já foi, né? A picada foi concluída com sucesso. Uma dica que eu dou para os irmãos: se você está estressado, compre uma raquete. É uma terapêutica aquilo lá. Voltando aqui, irmãos, nosso adversário ele é muito sutil. Quando percebemos, já é tarde demais. Às vezes nós não temos percebido, meus irmãos, que nós temos um adversário que é sorrateiro em fazer o pecado parecer bom, em ignorar a oração, em ignorar a leitura bíblica, a comunhão, em nos fazer duvidar e questionar Deus, porque os problemas estão ao nosso redor, em nos tentar e nos afundarmos na culpa, na vergonha. Quem é você? Por que você está aqui? Nosso adversário quer nos fazer acreditar em falsidades, nos adocicando com um evangelho sem compromisso nenhum. O evangelho onde estamos chamados de lindos, ao invés de olharmos e dizer, miserável homem que somos, pecadores, que sem Cristo nós estaremos no inferno. Ele quer nos irritar e nos levar a fofocar uns sobre os outros, nos fazer contentar em cumprir ritos religiosos mecânicos de forma legalista. E eu percebo, meus irmãos, em outras palavras, que os dardos inflamados do maligno estão vindo em nossa direção todos os dias, o tempo todo. E é por isso que nós precisamos do escudo da fé. Não é um escudo que você joga de lado e fala assim, no domingo eu vou pegar ele, porque eu sei que o inimigo vai tentar me impedir de ir para a igreja. Não é um escudo que você pode apropriar só quando o dia mal vem. Porque o nosso texto, no último aspecto aqui,
aponta como que nós podemos usá-lo. Veja, meus irmãos, o que é a fé, o escudo da fé? Que fé é essa? É a fé que se apropria nas palavras do Senhor, é a fé que repousa, é a fé que descansa naquilo que Deus nos diz acerca de nós como sua igreja em Cristo Jesus. Mas também, meus irmãos, nós devemos nos lembrar que temos um adversário que nos ataca o tempo todo. E agora vem a grande pergunta: como que a gente pode usar o escudo? Sabe, eu não sei se você já percebeu, já estudou, já viu isso, mas o soldado tinha treinamento de como usar o escudo. Não é simplesmente pegar um escudo e colocar sobre si. Há todo um posicionamento. Há a maneira certa, correta de pegar para que o peso seja bem estabelecido. E diante desses ataques do nosso adversário, nós também devemos nos preparar. A fé é depositar toda a nossa confiança no que Deus fez através do Senhor Jesus Cristo. E este escudo é o que nós precisamos empunhar quando Satanás vem, quando ele vem lançar os seus dados da dúvida, da incredulidade, da apatia em nossa direção. Portanto, aqui está a essência do que nós precisamos fazer. Quando formos tentados a duvidar, a descrer, a murmurar, a nos desviarmos, a depositarmos toda a nossa confiança em nós mesmos ou nos outros, devemos correr urgentemente para aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Devemos nos lembrar das verdades sobre Deus e não ficarmos apenas pensando nisso. Devemos nos apropriar daquilo que nós somos, que é garantido através do sacrifício de Jesus. Ergamos, meus irmãos, o escudo da fé, confiando de fato naquilo que sabemos ser verdade sobre Deus. Por exemplo, como seria se dedicássemos todas as nossas energias a acreditar em verdades tão elementares? Um outro livro, e eu indico para os irmãos da Casa Editora Presbiteriana, chama Você Consegue Mudar, Tim Chester. Ele propõe aqui algumas verdades que todo crente deveria apropriar-se em meio às lutas, seja nos ataques do inimigo, ou mesmo em meio às batalhas que ele enfrenta, em meio das tragédias, em meio de algumas situações. Em primeiro lugar, Deus é grande. Portanto, não precisamos estar no controle. É Deus que controla todas as coisas. É Ele que sabe exatamente do que precisamos. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos abrir mão do nosso papel como administradores do universo e confiar no controle soberano de Deus. Deus é grande. Você não chegou lá na segunda-feira, Deus já está lá. Sabe, meus irmãos, nós não precisamos tentar manipular pessoas, nós não precisamos tentar manipular circunstâncias, mesmo quando as coisas parecem fora do controle, nós podemos ter a certeza de que Deus está conduzindo tudo de acordo com seu plano soberano. Sua vida não é um acidente, não é um acaso. Deus é grande. Diga isso para a sua alma. Porque às vezes, meus irmãos, em meio às lutas, em meio às coisas, ou em meio à correria, nós nos esquecemos disso e achamos que grande sou eu. Mas ainda, Deus é glorioso. Além de ser grande, Deus é glorioso. Portanto, nós não precisamos temer os outros. Não precisamos ficar presos à necessidade de obter a aprovação de homens. Não precisamos, meus irmãos, viver na ânsia excessiva de agradar os outros, a preocupação excessiva com a autoestima, com a sobrecarga do compromisso, com mentiras para nos sentirmos bem em comparação a outros. Não! Nós já temos toda a aprovação do que precisamos. E ela se encontra em Deus, na glória dele. Não poderíamos ser mais aceitos em Jesus Cristo, ou não precisamos, porque
Já fomos em Cristo Jesus. Deus nos concedeu isso. Podemos ser livres para servir os outros por amor, não para atrair seguidores, não para ser simpático, não, é para levar, para que outros conheçam a glória de Deus. Deus é grande, Deus é glorioso, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Portanto, meus irmãos, nós não precisamos procurar a bondade em outro lugar. Se buscarmos o significado, a satisfação, a plenitude de qualquer coisa que não seja Deus, nós vamos ficar desapontados. Se buscarmos bondade neste mundo, você pode encontrar, é um dos atributos comunicáveis. Entretanto, nós podemos nos frustrar, porque vivemos num mundo mergulhado no pecado. E porque Deus é bom, não precisamos procurar em nenhum outro lugar para a nossa alegria, para o nosso contentamento, para a nossa segurança, para a nossa satisfação. Somente Deus pode satisfazer o desejo de toda criatura viva que Ele criou, incluindo você. Isso deveria trazer alegria para você. Nós não precisamos, meus irmãos, recorrer aos ídolos da comida, do sexo, das drogas, dos jogos, da preguiça. Não! Nós só encontramos em Deus. Eu não sei se você já perdeu a noite de sono, eu já. Principalmente quando nós temos a responsabilidade de conduzir os nossos filhos nesse mundo mau. E as preocupações vêm. Mas nada do que minha noite de sono ou a noite mal dormida, nada do que eu possa fazer é capaz de sustentar a não ser a bondade de Deus, que me faz acordar todos os dias. E ainda, além de ser grandioso, além de ser glorioso, além de ser um Deus bom, Ele é misericordioso. Por isso nós não precisamos provar nada para ninguém. Sabe, nunca precisamos merecer o amor de Deus quando pecamos ou falhamos. Deus não irá, meus irmãos, nos amar mais amanhã ou menos, porque Ele não muda. O seu amor é misericordioso, Ele age com misericórdia. Sim, podemos entristecer por não andarmos dentro daquilo que somos recriados por Deus, ou fomos. Não precisamos nos preocupar se Deus mudou de ideia a nosso respeito, ou se precisamos nos esforçar ao máximo para nos reconciliarmos com Ele. Não, você pode hoje mesmo clamar o perdão de Deus. Ah, pastor, mas você não sabe o meu pecado. Eu gosto de uma frase que eu não sei se eu li ou se eu conheço essa frase. Não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa alcançar. Meus amados irmãos, nunca precisamos nos preocupar em não atingir o padrão desejado, e não precisamos menosprezar os outros para nos sentirmos bem conosco mesmo. Porque se você foi aceito por Deus, você só foi aceito por Deus através da misericórdia dEle, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E essas 4 verdades, Deus é grande, Deus é gracioso, Deus é bom, Deus é misericordioso, são coisas que você talvez já acredite. Eu não tenho dúvida daquilo que eu falei, você pode dizer um amém. Mas como seria se você se aprofundasse nessas verdades sobre Deus? Como seria se você iniciasse sua semana sendo lembrado, ou lembrando a sua alma de quem você é? E quando Satanás nos atacasse ou nos ataca com os dardos inflamados, nós deveríamos valorizar isso de todo o nosso coração. Dr. Martin Lloyd-Jones, falecido há pouco tempo, ele explica isso muito bem. Ele diz o seguinte, abre aspas: a principal arte na questão da vida espiritual é saber como lidar consigo mesmo. Você precisa tomar as rédeas de si, precisa se dirigir a si mesmo, pregar para si mesmo, questionar a si mesmo. E ele diz um pouco mais à frente, você deve se voltar para si mesmo, se repreender, se condenar, se exortar e dizer a si mesmo, espere em Deus, em vez de murmurar dessa maneira deprimida e infeliz. E então você deve continuar a se lembrar de Deus, de quem Deus é, e do que Deus fez, e do que Deus se comprometeu a fazer. Então, tendo feito isso, termine com esta grande nota: desafie a si mesmo,
desafie outras pessoas, desafie o diabo e o mundo inteiro e diga como este homem: eu ainda o louvarei por sua ajuda e a sua face, que é também a saúde da minha face, é o meu Deus. Sabe, meus irmãos, eu concluo aqui fazendo uma pergunta para você: onde está o seu escudo hoje? Sabe, nós precisamos manter a fé na consciência. Onde está o nosso escudo? Você não pode sair daqui nessa noite achando que não será atacado pelo adversário, por Satanás. Saiba disso. Assim como o ladrão que vem para roubar, matar, destruir, nós temos um adversário que quer destruir nossa casa, destruir nossa vida, nos afastar de Deus. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele vai intensificar as suas ações. Nenhuma batalha jamais foi planejada pelo estrategista, meus irmãos, mais talentoso do inferno, que a fé não pudesse vencer. Sabe, nós precisamos usar o que Deus nos deu, não o que é vendido por aí. Rejeite os escudos fabricados pelos homens. O escudo da fé pode apagar, diz Paulo, todos os dardos inflamados do maligno. Não é uma parte que esse pode, esse não pode, não. A fé não é eficiente apenas para alguns casos, em algumas lutas, em algumas batalhas, não. São em todas as lutas. É pela graça de Deus e ela nos basta. Qual é o tamanho do seu escudo? Aonde ele está? Mas cuidado, porque existe escudo fajuto, escudo que não sustenta, escudo que pode ser, por exemplo, fruto de uma religiosidade vazia. Fui para a igreja domingo, eu sei que minha semana eu vou estar tranquilo, não preciso nem ler a Bíblia, nem orar, não fazer nada. Miserável. Deveria orar, deveria buscar mais, porque você já está no caminho da derrota. Não, eu sou um fanático religioso, eu tenho a Bíblia aberta dentro de casa. De que adianta ter uma Bíblia aberta se ela não está aberta em seu coração, em sua mente? Não, eu estou ouvindo as músicas no carro, então eu sei que meu carro está ungido, protegido. Não, meus irmãos, é a vida com Deus. O escudo da fé é a confiança inabalável. E eu quero, meus irmãos, concluir com uma última palavra. E eu finalizo com isso. Tem algo que apaga, como Paulo expressa, as flechas, os dardos inflamados. Lembra que eu falei que os soldados romanos colocavam lá pele de animais nos escudos? As peles de animais eram molhadas, embebecidas em água, e desse modo, quando as flechas eram lançadas, elas se apagavam. É embebecido? Não, né? Embebida. Eu vi que a Edneia cochichou ali, porque acho que falou: pastor, eu estou brincando, Edneia. Sabe, meus irmãos, elas eram mergulhadas, molhadas, batiam no escudo e se apagavam. Satanás virá com ímpeto contra as nossas vidas. Mas sabe o que tem entre nós e ele? O sangue do Cordeiro que nos salvou, que apaga os dardos inflamados do maligno. Eu sei quem eu sou, e ainda que o mundo inteiro se levante, ele mesmo me disse, não foi ninguém, a sua palavra: nele, em Jesus, eu sou mais que vencedor, por meio daquele que me amou. Então não tema o diabo, tema a Deus e viva uma vida de santidade. Não temos dardos inflamados. Tema se você está vivendo de fato uma vida que agrada a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque não precisamos depender dos nossos esforços, não precisamos fabricar nada para nos proteger contra os ataques do nosso adversário, porque o Senhor já fez isso.
Não estamos protegidos, ó Pai, porque confiamos no nosso braço, não estamos protegidos porque somos religiosos, não estamos protegidos porque temos bens ou mesmo qualquer coisa que podemos construir. Nós estamos protegidos porque um dia o Senhor nos amou. E essa é a confiança que temos. Fomos aceitos pelo Senhor, estamos guardados em Cristo Jesus. E ainda, Pai, que nosso adversário, que não dá descanso, que se levanta com armas terríveis contra a tua igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Essa é a tua igreja, Senhor, esse é o teu povo reunido aqui. E ao sairmos daqui, saiamos encorajados, alegres de saber que mesmo que enfrentemos as lutas, as batalhas, as flechas, os dardos inflamados, todavia, Senhor, nós temos um lugar de segurança que é guardados, de confiança, na fé, naquilo que o Senhor já fez em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito na nossa vida. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, que a graça do nosso Deus e Pai, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, meus irmãos, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados irmãos.